Al contacto y la percepción con todos ustedes, grabaciones contacto, en este día sábado 5 de agosto del 2023. Y este contacto va desde la América Central, aquí en Panamá, hasta la América del Sur, en Brasil. Grabaciones contacto. Olá, bom dia. Olá, Daniel. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Como você está? Muito bem, obrigado. Feliz de rever você. Que bom, feliz também. E hoje você está com um fundo diferente. O que é esse fundo? Sim, cordiais saúdos desde a capital de Panamá. Eu estou aqui de volta por uma semana Ah, e, verdade. pois, aqui vai acabar, vão acabar as minhas férias de verão em América Latina, desta parte do ano. E, Aham. pois, depois, a próxima quarta-feira, volto para o estado de Califórnia. Então hoje você está no Panamá. É, Como que é o Panamá? Como você descreveria o Panamá em poucas palavras? É um país muito interessante, diverso, rico, é muito rico. Tem muito dinheiro aqui, com o canal. Vamos dizer que o país tinha se desenvolvido muito bem, especialmente a capital do país, a cidade Aham, de Panamá, que no 2017 tinha somente meio, mais ou menos meio milhão de pessoas. aham. Agora tem quase 2 milhões de pessoas que moram aqui, que são Sério? residentes. Porque é uma cidade que invita ao mundo a investir em negócios e é o centro do mundo, em realidade é o centro do mundo, o centro Canal do comercial. Panamá. Hum. Interessante. Eu achei que ele era um país assim parecido com o restante dos seus vizinhos. Então você sente que a classe média, por exemplo, é maior, tem mais pessoas assim, a desigualdade social você acha que é menor? Ah, ontem estava a falar com panamenhos que trabalham aqui no hotel Aham, e eu estava dizendo que eu achava Panamá muito mais caro do que o resto da América Central. E a aham. resposta deles foi: não é, aqui não é caro para nós. E isso aí me faz pensar que o cidadão promédio sente que tem uma boa vida. Isso é bom. Uh, mas é importante dizer que também existe a pobreza, como em todos os países do mundo. E pode-se ver nos bairros que estão fora, no subúrbio, fora do círculo cêntrico, do círculo do anelo periférico, fora da periferia, pode-se ver uma situação diferente. E tenho muitos anos de visitar Panamá e posso dizer que é um país rico, muito rico. Só para você saber, para você entender, um barco que entra pelo canal pode pagar até 3 milhões só por entrar, só por passar. Como se Mínimo fosse 1 uma milhão. taxa. Mínimo 1 milhão de dólares. Porque o que eles trazem aí, não me lembro da palavra, mas eu acho que é mercadoria, né? Mercadoria. Mercadoria. Isso. Desculpe. Mercadoria, tá certo? Mercadoria, sim. O que está aí no interior dos barcos, em geral, é mercadoria. E, do outro lado, barcos turísticos. Então, os barcos turísticos são muito caros. E se sabe que as pessoas que estão num barco turístico pagam muito. Então, também tem que pagar quando passam pelo canal de Panamá. Tem que pagar muito bem.
Interessante. Então, assim, é uma taxa que eles cobram para poder passar independente de quem for. É. E é assim que eles estão ficando ricos, basicamente, com um custo mínimo, né? E o Não que, tem um custo. aconteceu no passado é que era administrado pelos Estados Unidos. Era uma administração estrangeira por muito tempo. Aquela riqueza saía daqui. Mas agora que Hum, é administrada pelos panamenhos, a riqueza fica aqui. Mas vamos ser sinceros, meu amigo professor, vamos ser sinceros, a corrupção está aqui como está em todo o mundo. imagino. E os políticos estão a roubar. Muito. Como roubam no meu país, no seu país e em todos os países do mundo. E a partir daí, podemos dizer que os panamenhos poderiam ter uma vida ótima, todos os panamenhos, mas não é realidade assim. Uh, e o que fica muito interessante para mim, e fico contente de ouvir da parte dos empregados do hotel, é que eles estão contentes com a vida deles. Isso é bom. Em geral, as pessoas são sorridentes, igual nas Honduras, assim, quando você vê as pessoas na rua, você sente essa energia positiva. Aqui em Panamá, um bocadinho menos. São um bocadinho mais sérios, Aham. mas ainda hospitaleiros. Como toda a América Latina, Sim, né? com um tono diferente, como os peruanos. São hospitaleiros com um tono diferente. Vou explicar isso aí, porque linguisticamente para mim é muito interessante. Ah, Por exemplo, quando eu vou para as Honduras, as pessoas me falam, me tocam, tocam-me, falam para mim, dizem coisas bonitas, mesmo meu amor, carinho, querido, tudo isso. São muito expressivos nas Honduras. Aqui em Panamá ainda são expressivos, mas um bocadinho menos no contato comercial, no contato, um, vamos dizer, no contato mais formal são menos expressivos. E às vezes eu tenho que ser um bocadinho mais reservado, porque sou muito expressivo, sou hondurenho originalmente e sou expressivo. E, por outro lado, também tem palavras que existem em toda a América Central, nas costas da América Central. Por exemplo, papi, mami, hum, aham. os homens e as mulheres. Ah, Assim, para homens e mulheres? papi e mami, sim, papi e mami. Por exemplo, estava aí a esperar um táxi, e um homem, um condutor de táxi, parou e perguntou-me: Olha, tu, papi, tu necessita um táxi? E eu falei: Sim, papi, necessito um táxi. E cobrou-me somente US$ 2. Uau! Isso é incrível. Eu acho que essa energia que vocês têm é meio que parecida com o do Brasil, eu acredito. Eu acho que sim. É, parece um pouco, mas papi e mami funciona mais, acho que em espanhol, né? Acho que nunca vi ninguém falar isso aqui no Brasil. Tem outras expressões, claramente, mas é interessante saber que você já identificou um padrão. Essas duas palavras, quando a pessoa fala isso, quer dizer que ela está como muito à vontade, muito aberta, não é isso? É isso, é isso. Sim, e as expressões papi e mami funciona em toda a América Central, funciona aqui, funciona em Cuba, Puerto Rico, funciona na República Dominicana. Um, funciona em Colômbia, na Cartagena de Índias. Falam exatamente com as mesmas palavras. É incrível. Uau! E por isso que para mim é muito emocionante viajar, porque eu posso verificar o que eu conheço profissionalmente, eu posso verificar o que eu já sabia.
E, Confirmar, né? uhum, e as tendências linguísticas são incríveis, as mesmas, similares, podem ser diferentes. Por exemplo, quando eu estava a falar da hospitalidade dos peruanos e dos panamenhos, não é que um panameño aqui no hotel vai me dizer: Senhor, como está você? Em que posso servir-lhe? Com expressividade. Mas vai se expressar assim: Sim, senhor, lhe posso ajudar em algo. Um bocadinho mais sério, mas ainda Uhum, está sendo profissional e ainda uhum. posso sentir que está agradável. Em Peru, por exemplo, desculpe, senhora. Ja. Desculpe, senhora. Ja. Yeah. Señora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Posso lhe perguntar uma coisa? Já. Isso aí, Que legal. isso aí é diferente, mas é a hospitalidade dos peruanos. Com um tono diferente, não é tão. São menos expressivos. Ainda, Mas o coração ainda é bom. ainda está bem, mas precisa viajar para compreender que isso aí é parte do léxico, do jeito hospitaleiro dos peruanos. Fora do Peru, você pode pensar que não é muito amável. E eu passei por aí, porque visito um restaurante peruano na Califórnia. Hã? Desde o princípio, eu achei que o proprietário era um bocadinho arrogante. E é um bocadinho arrogante, mas as frases que usa não são muito amáveis no interior do restaurante. Exatamente como, Ah, sim, de nada. Já. Isso não pode ser num restaurante. Não se pode falar aos clientes desse jeito, sobretudo pessoas que falam espanhol. Mas, do outro lado, vamos dizer que eu não posso criticar, tenho que compreender, e por isso que eu viajo, por isso que quero verificar o que está acontecendo. Por que isso aí? E é que é parte do léxico, do sistema, das normas dos falantes desse país. acho que é a parte mais legal de viajar, justamente verificar essa diferença cultural, né? Principalmente quando você está em um continente. Então, você está aqui no continente da América, vamos dizer, então você já tem experiência com as Honduras, com o Peru, já tem com o Panamá, em breve com Colômbia, em breve com o Brasil, e você vai poder comparar, porque acho que de todos, o que vai ser mais diferente, eu acredito que seja o Brasil. Hum, Principalmente em termos linguísticos, né? Como a gente está falando aqui, você já identificou um padrão que se repete em países falantes de espanhol. Mas no Brasil você já vai ter que se adaptar a uma coisa totalmente diferente, mais parecido com algo igual na Europa, como Portugal. É, é. Entende? Você vai sentir essa proximidade. Tô curioso mesmo para ver como que vai ser a sua diferença aqui, como que você vai avaliar o nosso país. E não posso negar, Daniel, que já tenho, e isso aí não é bom, mas já tenho preconceitos a partir das experiências que eu tenho tido com os brasileiros, em geral, Aham, aham, fora do Brasil. Brasileiros aham. que Eu eu conheci lembro. nas Honduras e em Europa, e brasileiros que eu conhecia aqui e no estado de Califórnia. E vamos dizer que os preconceitos são, em geral, positivos, Uhum. exceto as experiências com os brasileiros que eu conheci no estado de Califórnia. Aí não vou falar muito, porque eu acho que eles não representam muito bem os brasileiros, Acredito. os brasileiros da norma. Uhum. Acredito que não. Não leve em consideração essa sua experiência que você teve, porque, em geral, não representa mesmo o Brasil. Porque de vários alunos que eu tenho aqui, todos que viajaram para o Brasil, eu perguntei e falou, cara, a diferença é muito diferente do que eu estou acostumado. Seja alunos dos Estados Unidos, da Europa, asiáticos, da Síria, russos, todos quando chegam aqui.
todos me falaram, cara, gostei muito, tudo foi muito bem, fui muito bem tratado. Então, essa experiência teve ali, não leva em consideração. Eu tento esquecê-la, tudo bem? Sim, tudo bem, absolutamente, Daniel. E vamos dizer que isso não domina os meus Não, preconceitos. Os meus espero que não. preconceitos são positivos em geral. Sim. Aham. É E muito legal você usar a palavra preconceito, porque essa palavra em português, ela diverge um pouquinho no significado no cotidiano. Se a gente pensar no conceito original da palavra, um preconceito, né, um conceito antes de ter a noção completa de algo, né? Esse é o sentido original, mas essa palavra ela tem um tom meio negativo aqui no Brasil. Então você fala assim: "Ah, você tem preconceito", a pessoa já está como te julgando. Então assim, essa palavra hoje é difícil você usar ela no cotidiano no sentido como a gente usou aqui, entendeu? Falou assim: "Eu tenho uma pré-ideia do que é isso", né? A gente poderia falar assim: "Eu tenho um um conceito, eu tenho uma. A gente geralmente falaria, eu tenho alguma ideia sobre isso, uma ideia. Mas se você falar o preconceito, é como se sempre o preconceito fosse visto como algo negativo. Como não? interessante. Na verdade, ela tem que ser, ela é neutra, né? Então, assim, não é não é 8 ou 80, como nós falamos aqui. Você tem uma prévia, vamos usar a palavra prévia, do que pode ser algo. Só que aqui, quando você percebe o uso dessa palavra, você vê que as pessoas usam mais no sentido negativo. Tipo, você tem preconceito sobre esse gênero, essas pessoas. É isso. Eu posso compreender isso e muito obrigado por ter explicado a palavra preconceito, porque é a mesma coisa em espanhol. O que Aham, acontece é que, desde a perspectiva linguística e desde uma definição mais profunda, preconceito pode ser as duas coisas. Pode ser uma experiência boa, pode ser uma experiência ruim, e é o conceito antes da experiência. Então, a partir daí, é por isso que eu dizia, eu tenho preconceitos positivos, por isso eu aclarei. sim, que bom que você conseguiu deixar mais claro o que é, mas se você falasse diretamente para alguém do Brasil, tipo, eu tenho preconceito dos brasileiros, tenho certeza que todos vão achar que você tem alguma coisa relacionada a uma conotação negativa sobre os brasileiros. Muito Sempre, obrigado, nunca Daniel. vão pensar neutramente ou positivo. Vão falar, então José Arnaldo ele não gosta Não dos gosta. brasileiros. Ah, É, a propósito, muito obrigado, Daniel. A propósito disso, um dos caras que eu conheci no estado de Califórnia, um, cada vez que eu conheço um brasileiro, o que começa a acontecer comigo é que começo a falar das coisas boas do Brasil. Uh, é, a hospitalidade, o jantar, a música, os carnavais, etc, etc. Sempre estou a dizer todas as coisas que eu tenho conhecido sem estar no país. A minha paixão pela língua portuguesa, mesmo que estudei e aprendi o português fora do Brasil, fora de Portugal, e pois sempre estou a dizer isso. Quando esse cara aí que eu conhecia ouviu da minha parte que eu não quero fazer mais contato com você, por favor, não ligue para mim, porque você só fala de coisas materiais e só está me ligar, não para beber um cafezinho, não para me dizer como está você, José Arnaldo, que você gostaria de fazer alguma coisa interessante juntos. Nada disso, só liga para quando você precisar de alguma coisa, só liga para eu coordenar alguma coisa para você, só liga se você quer vir para cá, só liga. E então eu falei, não gosto nada disso, porque eu acho que não é uma amizade real, é uma amizade baseada em interesse material. E então, a partir daí, eu vou pedir você, e assim, Daniel, vou pedir você de não ligar para mim mais, pode borrar o meu nome do seu celular, eu vou fazer a mesma coisa. E ele ficou ofendido, naturalmente, porque eu falei diretamente, e normalmente eu sou um cara que mostrou apreço pelas pessoas, mas fiquei cansado, Daniel, com esse cara aí.
E quando eu falei isso, quando eu falei isso, ele começou a dizer: Você não tem apreço pelos brasileiros, você não sabe o que é o Brasil, você é um cara ruim. E a pessoa um bocadinho me insultar. E eu falei: Não precisa fazer isso, porque eu tenho Faz muito, sentido. muito, muito, muito amor pela cultura do Brasil. Desde pequenino, eu pensava que um dia eu ia visitar o Brasil e eu tenho muito respeito pelos brasileiros. Se não, se não tivesse respeito pelos brasileiros, não falaria português. Eu falo português e falo português com uma grande emoção. Você não tem ideia do que está a dizer. Você não tem respeito. Eu acho que você odia os brasileiros. Eu não odio nada. Não fale assim, cara. Não fale assim, não é verdade. Só estou a dizer que a nossa amizade não é real, está baseada em coisas materiais e não estou interessado. É isso, é tudo, tá bem? Eu desejo a você uma boa continuação, um bom dia, que o Senhor abençoe você e adeus, tá bem? Adeus. E desaparece. Acabou. E Entendi. Você fez o certo. Fez o certo. eu tive que fazer isso, Daniel, porque fiquei cansado do jeito dessa pessoa. Um, Queria que ela não falava espanhol para nada e começou a ter uma apaixonada que falava espanhol e ela queria que eu fosse mais ou menos tradutor e eu falei no princípio tá bem, tudo legal, mas depois eu falei não, isso não é bom. E depois pode me organizar, posso ouvir, tá, pode. Jamais para mim dizer, José Arnaldo, gostaria de beber um cafezinho comigo, meu amigo? Nada disso. José Arnaldo, quer caminhar juntos? Nada disso. José Arnaldo, você gostaria de Almoçar? almoçar, você gostaria de ir a uma festa? Eu convidei ele para a festa do Centro Cultural Japonês, para, no meu carro, no centro da cidade, mostrei a cidade e tudo, e depois compreendi, não tinha interesse na minha pessoa, e isso era interesse material, e tá bem, é parte da vida, Parte da vida. e Parte da vida. é parte da vida. E isso não muda o meu respeito pelos brasileiros, não muda o meu interesse por Brasil. Uh, É, eu acho que faz todo sentido mesmo, José. Imagina se alguém das Honduras vem aqui, eu tenho experiência ruim, eu vou generalizar que todas as pessoas da Honduras são assim. Não, claramente tem pessoas maravilhosas em todos os lugares. tem Mas hondurenhos aí na sua cidade? eu nunca vi, mas eu já ouvi falar de algumas pessoas que já tiveram alguma conexão com alguém das Honduras. É bem difícil, por ser um país menor, acho que não tem tantas pessoas ah, saindo do país e vindo para o Brasil, entende? Então, é mais a probabilidade de encontrar é menor. A gente encontra mais pessoas como de países mais como fronteira, né? Então, Venezuela, Bolívia, Argentina, você vai encontrar bastante aqui, porque são fronteira, é mais fácil de entrar. O Brasil não tem muitas regras de para imigrar então assim, difícil ver pessoas mexicanas ou pessoas das Honduras, mais América Central, assim, eu nunca vi. Panameños? Pode ser? Não Não. vi, O nunca que é vi, cara. Queria, gostaria. muito interessante. O que acontece é que as pessoas da América Central querem ir para o norte. É, E tentar uma vida melhor. é muito mais fácil conhecer sul-americanos na América Central que centro-americanos na América do Sul. É verdade. Isso faz sentido. Então, assim, como vocês estão muito perto do Canadá, Estados Unidos, às vezes as pessoas vão para procurar novas oportunidades e tal. E o Brasil, ele não vai muito para os Estados Unidos. Geralmente ele vai mais para a Europa, mais para Portugal. Por quê? Portugal é onde tem mais brasileiros. Obviamente, porque o idioma é o mesmo e é um lugar na Europa e tudo é muito mais fácil para quem é do Brasil, porque fomos colonizados por eles, né? É como voltar à casa do pai. É verdade, é verdade. É uma coisa quase orgânica, né? É, a gente vai lá e se sente, ok, isso faz parte de mim, porque
a nossa cultura é baseada em Portugal, então muitas coisas que a gente faz aqui, a nossa culinária, nosso estilo de viver, tudo é muito igual. Então, as pessoas, muitos brasileiros vão para lá em vez de ir para a América do Norte. Uhum. Faz mais sentido. Mas agora, não vejo isso acontecer, tipo, pessoas do espanhol vão para a Espanha. Eu não sei se isso acontece muito. Acho que não, né? Ah, agora sim, porque a Espanha é um país que sofreu uma caída na economia. Aham, As novas as novas gerações, correto? aham. Gerações, certo? As novas gerações têm uma mentalidade diferente, querem tudo mais prático, menos elaborado, menos esforço a parte deles, e estão a abandonar as tradições, uh, as, as mentalidades de estar unidos à família, as famílias são mais pequenas. E então, o que acontece na Espanha é que as pessoas maiores não têm quem por eles. As pessoas maiores, você diz as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas e os filhos já têm um jeito diferente. E estou a dizer isso porque tenho conhecidos, muitos conhecidos na Espanha, entre os quais está uma prima que mora lá, e falou para nós que, e também eu estive na Espanha, em Madrid, falei a propósito deste tema, que as pessoas mais velhas estão sendo um bocadinho, por dizer assim, abandonadas pelas famílias, e que agora os latino-americanos são as pessoas que chegaram para ajudar com esse serviço de cuidar as pessoas mais velhas. E assim eles Uau, fazem uma vida aí na Espanha. A Espanha abriu as portas para muitos hispanofalantes, para dar a residência, para trabalhar na Espanha, porque a economia estava caindo por efeito que os espanhóis mais jovens não querem fazer isso, não querem fazer isso, não querem fazer isso, não querem fazer aquilo, e isso afeta a economia. Então, para continuar a mover a economia, precisamos de pessoas para fazer os trabalhos. Esses são muitos latino-americanos que estão a fazer agora os trabalhos que os espanhóis não querem fazer. e os latinos são conhecidos por trabalharem, eles são muito trabalhadores. Eles Verdade. vão e trabalham. Isso é. A gente tem essa mesma concepção aqui no Brasil dos haitianos. A gente sabe que os haitianos eles vêm aqui, todos trabalham. É impressionante, realmente, sim. Eu fico fico surpreso assim, saber que todos que eu vi até hoje. Tem vários. Todos eles estão trabalhando. Não tem nenhum assim que vem no Brasil fica tipo pedindo esmola ou algo assim, sabe? Tipo, não, eles compram uns tênisinhos da China, vão na rua, vendem sempre. Eles são pessoas muito trabalhadoras. É Legal, que bonito. incrível. Fico feliz de Muito saber bonito. isso. Os haitianos precisam de ser ajudados, são pessoas com dificuldades a causa dos fenômenos naturais e também da corrupção, e eles precisam da ajuda de todos nós, de todos os países. Sim, Pois, eles são bem recebidos no Brasil. que Eles bom. encontram trabalho aqui. Eu gosto bastante. Eu não entendo o idioma deles, mas eles aprendem português e dá para conversar. Que legal. Você tem 2 minutos ainda, Daniel? Desculpa, Claro. gostaria de aproveitar para dizer que já enviei a minha proposta e vou ler em 2 minutos Aham. as, a parte que eu compartilhei com você. Muito obrigado por ter me ajudado, porque Uhum. isso aí foi muito importante. Então, o título da minha possível participação no, na Conferência Beneditina é assim: Educação Uhum. Beneditina. Mais que, um, Uhum. mais que uma tradição, é um estilo de vida e uma forma equilibrada de trabalhar. Ora et labora. Isso aí é latim. Ora e Uhum. labora, você compreende?
Sim, eu tinha visto, é um termo em latim de, mas eu não esqueci exatamente o significado. Eu tinha visto o que que era esse termo antes, Ora, ora e ora, de oração. sì, ora e lavora. Sì. Uhum. A palavra para o português de orar é Orar, orar, ok. Orar, orar. orar ao Senhor, dar ao Aham. Senhor o dia e pedir ajuda para todas as atividades do dia, para ter uma boa saúde, e depois começar a trabalhar. Isso que quer dizer. São Bento queria que as pessoas orassem antes de trabalhar. Isso é muito importante. E, Ah, sim, vem daí. Interessante. Nós temos duas palavras para isso, que é orar e rezar. As duas são basicamente a mesma coisa, tá? mesma coisa, são sinônimos, sim. Uhum. Este foi aí o título. Muito obrigado por ter verificado isso para mim. E Claro, depois eu tenho a minha pequenina biografia. Ah, claro. licenciado Mejia Torres, linguista e educador multilingüe, falante de espanhol, inglês, francês, italiano, português, galego e alemão, graduado da Universidade Pedagógica Nacional das Honduras. Eu gostaria de dizer das Honduras porque eu fico muito apegado, se fala em português também, apegado, Sim, a muito. pegada é quando você tem, tipo, algo emocional te segurando. É? É Eu isso. fico, sim, fico muito apegado do significado da palavra Honduras. Honduras quer dizer profundidade, sim, das profundidades do nosso país. E tem muitos Uhum. simbolismo aí. Instrutor de francês por 8 anos na Aliança Francesa das Honduras e professor de espanhol por 32 anos, 8 na América Central, principalmente nas Honduras, 3 em Paris, 1 ano no sistema público do estado de Califórnia e 20 anos na Woodside Priory School, estado de Califórnia. Meu desenvolvimento profissional contínuo consiste em estudar 10 línguas diferentes simultaneamente, incluindo Quechua, e visitar outros países para me encontrar com professores de línguas. Estou dedicado à promoção das línguas e culturas do mundo. Tem sentido, Uhum. Daniel? Tem sentido. Quando você fala promoção, é como divulgação, né? Tipo assim, É, espalhar isso, espalhar a mensagem. Faz sentido. ok, Faz e sentido. Uhum. Tá, ainda. tá, muito bem feito. Obrigadinho, Daniel. Agora, a descrição do potencial discurso, eles chamam workshop, não é? Em realidade, para mim, isso não vai ser um workshop, vai ser uma outra coisa. O workshop é, antes de tudo, uma troca de vivências da parte do apresentador e entre os educadores participantes para compartilhar a honra da profissão que todos nós escolhemos ao comprometermos a dar mais do que a nossa experiência. O ensinamento beneditino nos estimula a compreender melhor o indivíduo e suas necessidades, procurar um equilíbrio e a trabalhar com compaixão. Graças à regra de São Bento, aprendemos a ouvir com o ouvido do coração. Isso é outra frase muito típica dos beneditinos. Tá, tem sentido, Daniel? Tem, ouvir com o coração. É claro que não é literal, então, assim, é mais como você vai fazer uma alusão a ouvir algo com emoção, tipo assim, realmente com a parte humana da coisa, né? Com o coração. Faz sentido, sim. Sim, e o que quer, muito bem, você percebe muito bem, o que quer dizer também é que quando você tem um problema com alguém no seu trabalho, você começa a reflexionar. E quando você está reflexionando do problema e da sua atitude, da sua responsabilidade a propósito do problema, e como você pode mediar para arrumar aquele problema, aí Uhum. você está ouvindo ou escutando com o ouvido do seu coração. Isso que quer dizer. Ouvindo. Ou você fala ouvindo o seu coração ou ouvindo com o coração? Ouvindo ou escutando com o ouvido do Aham. coração.
Ok, ok, ouvido do coração. Ok, agora é o que eu achei que você tinha falado outra palavra agora, né? Outro conector. Mas sim, faz sentido. Se você falar isso, claramente os brasileiros vão entender. Porque essa estrutura, ela faz sentido total em português. Se não fizesse, eu ia falar para você, mas faz. Qualquer um vai entender se você falar ouvir com o coração, as pessoas, entendi, com sentimento e tal. Claro, elas vão pensar isso. E também o que acontece aí que a maioria dos participantes são educadores beneditinos como eu, e eles conhecem esse vocabulário, esse léxico. Então é uma coisa já da comunidade. Sim, frases muito específicas da tradição beneditina. Sim. Uma é ora é labora, outra Aham, é escutar, ouvir, escutar é melhor, escutar com o ouvido do coração. Para nós, por exemplo, no meu trabalho, 5 valores beneditinos, com isso aí vou concluir. Vou concluir. A individualidade, a aham. comunidade, a integridade, a, a hospitalidade, e o outro é, estou a esquecer, ok, individuality, hospitality, integrity, Aham. community, uh, And I'm forgetting the first one, ok? Eu acho que estou um bocadinho uh, saturado de tudo que estou fazendo, mas temos 5 valores beneditinos, a individualidade para respeitar você como você é. como indivíduo. Você forma parte da nossa comunidade e no processo é importante lembrar-se da integridade, respeitar as regras e também é importante receber a todas as pessoas com saúde, com respeito, com hospitalidade. E o último valor benedito, isso não pode acontecer na conferência. Tudo, Meu Deus, na conferência, mas aqui tá perdoado. aqui estou perdoado, pero vou me lembrar imediatamente. E o último valor beneditino é Ah, comunidad, integridad, hospitalidad, individualidad y Ó, esto, para você não esquecer, uma dica seria você pegar as iniciais de cada valor e criar uma palavra com ela. Então, quando você sabe as palavras, você vai saber qual que é a primeira letra da último valor, entendeu? Aí vai fazer você lembrar. mas tenho que dizer você, senão vou ficar aqui deluso. Desiludido. Aham. Vou dizer, meu amigo, tenho que dizer, aqui está. Que É. barbaridade. Se fala no Brasil, que barbaridade, Fala muito no sul do país isso. que barbaridade, José Arnaldo, você está esquecendo o seu discurso? Não é possível. Não, mas é apenas uma palavra. É tranquilo. Não, 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 mas é importante porque e você sabe uma coisa, Daniel, agora que estou avançando na minha idade, isso está acontecendo comigo. Esqueço, de repente esqueço. Está acontecendo com você também? Olha, ainda não muito. Esqueço, eu esqueço algumas senhas muito antigas, talvez minha cabeça não lembra tão bem, mas funciona bem por enquanto. Sim, mas tenho que dizer, para não ficar aqui se Aham, vai lá. Benedictine Values. E isso que está acontecendo com muitas coisas ultimamente. Tenho que procurar um bocadinho de ajuda, eu acho. Ok, Hum, Legally Ball. Seria talvez generosidade, não? Você é muito. O que é que está? Você é um cara muito inteligente. Generosidade não é. Não é. E usamos o tempo todo, Daniel, todos os dias. Hum, A ver, hum, individualidade. Ah, é, já estou. Oh, meu Deus, e vamos à igreja todas as semanas. Já tenho. Ok, vou fazer de novo, Daniel. claro. Já, ok. Na nossa tradição beneditina, no meu trabalho, temos 5 valores beneditinos.
Quais E são? são a individualidade. Hã? Você, as pessoas vão respeitar você como você é. Forma parte da nossa comunidade. E no processo, a espiritualidade vai ser compartilhada entre uns e outros. Somos católicos, é verdade. Somos beneditinos. Mas vamos respeitar as suas crenças e as suas tradições espirituais. Vamos lembrar aos alunos e a comunidade da integridade e, finalmente, não esqueça da hospitalidade, que é a porta de entrada no nosso mundo beneditino. Meu Deus, aí Hospitalidade. está, Daniel. Perfeito, agora sim. Não esqueça, agora faz essa Não, listinha. não. Imagina, você tá no meio das pessoas com o microfone, assim, as pessoas olhando, e você fala, nossa, mas qual que é a última? A última é a mais importante. Sim, a mais importante. Sim, mas é uma coisa que, vamos dizer, que eu ouvi dos meus pais, que começavam a esquecer, e de repente eles tinham que escrever. Isso que estava a fazer aí. E Aham, Daniel, desculpe que tomei o seu tempo, eu tudo bem. vou comprar um pacote, um novo pacote imediatamente, e quero dizer que se eu tenho alguma pergunta, vamos considerar a primeira aula, vamos considerar já tomada por o tempo que estou tomando de você. Não, tá tranquilo, não esquenta com isso, ô José. Você tava terminando o seu raciocínio, tá tudo bem. Em todo caso, eu fico muito obrigado com você, muito obrigado por compartilhar comigo, por deixar-me compartilhar com você e, sobretudo, por falar em português, falar coisas boas dos nossos mundos. Perfeito. E assim, novamente, seu português como excelente, tipo, parece um brasileiro falando, então tá ótimo, não se preocupe com isso. Vou dançar samba, então. Samba pagode. Samba, Então, samba de enredo. samba de enredo, do Rio de Janeiro. Então você já está conhecendo um pouco. Estou Mas conhecendo. tem que só lembrar um pouquinho, às vezes, do espanhol ali, tá? Lembra que às vezes você fala uma coisinha de espanhol, tipo, mas se você falar alguém mais. Você falou alguém mais alto? Foi isso, não? É mais, né? Maior, não, não. Você falou uma pessoa maior. Às vezes não vai fazer sentido em português, você lembra que é mais velho. Mais Porque velho. maior não faz sentido. É alguém, tipo, maior de altura, tipo, taller than me, tipo, maior que eu. Ou uma pessoa num cargo de uma empresa que é maior que o seu, mas nunca de idade. Idade é sempre Muito obrigado, idade, Dani. mais Muito velho. obrigado. Então, Beleza? vou dizer pessoas mais velhas. Sempre, sempre. Mais. Lembre-se disso, senão você, às vezes, não vai conseguir expressar a sua ideia. E com as palavras mais e mais, você tem uma diferença ou é a mesma pronunciação? Não, tem diferença, então. Ok, fale aí. Mas, Mas, mais. mais Aham. e Mais e mas. mas. É, Uhum. só que falando rápido, acredite, não dá para perceber. Eu já fiz o teste como nativo. Quando alguém fala, ah, eu ouço tipo mais, como sempre mais, como more. Só Sim, que o contexto sempre vai te entregar qual que é a palavra correta, porque um é isso. but, outro é more. Então, quando você ouve, no contexto você vai ver que a palavra but não funciona, entendeu? Porque elas são muito diferentes uma da outra. Felizmente são diferentes. Mas falando, quando principalmente alguém do Rio de Janeiro vai falar mais, mesmo sendo mais, vai ser mais. Então, é bem difícil de notar. Mas não se preocupe, falando não tem problema você falar mais ou mais, porque é muito parecido, mas não esqueça de escrever corretamente, tá? O Não, escrito não, tem que não vou ser, esquecer. E tem que ser correto. só para concluir, os 5 valores beneditinos da nossa comunidade onde eu trabalho são individualidade, hospitalidade, espiritualidade, integridade e comunidade. Comunidade. Sim, sim. Comunidade, né? Que você falou comunidade, pode falar comunidade, não tem problema. Mas, Daniela, aí quero falar uma coisa com você, meu cara. Vamos falar de frente. Em É, Portugal falam assim, diz comunidade.
integridade. Eles falam assim. E Fala. se eu faço em frente dos brasileiros, eles vão estar zangados comigo, por isso? Não, não, jamais, jamais, porque o sul do país também fala assim, mas se você quer soar mais natural, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, você tem que falar comunidade de. Ok, vou tentar, mas o que acontece é que está aí no meu sistema, porque eu morei 4 anos em Paris e falei 4 anos do jeito português. Quatro Não anos. tem problema, é o mesmo idioma, só que eu tô falando assim, se você quer soar mais natural, lembra de, né? Comunidade, portabilidade, amizade. Ok, comunidade, integridade, espiritualidade, É, idade, ah, aham, individualidade. aham. Só não precisa fazer tão forte, é natural. Individualidade, de. Vai em frente, Entendeu? diga para mim. I- Indi, de. Individuali, Individualidade, comuni, comunidade, integri, integridade, espirituali, espiritualidade, aham, hospitali. hospitalidade. Prazer, meu amigo. Aprecio muito o seu tempo. Muito obrigado, professor. E Claro, eu que agradeço. a gente se vê em breve, tá? Tá bom, então assim, eu espero que você tenha um bom descanso, boa semana, né, que vai começar agora, mas é bom, vamos dizer fim de semana ainda, porque é sábado ainda, então fim de semana ainda está acontecendo. Te vejo na próxima. Se tiver dúvidas, manda no mensagem. Se eu demorar um pouquinho, é porque às vezes eu tô com muito trabalho para fazer, às vezes demora um pouquinho, mas eu vou responder sempre. Muito obrigado, Daniel. Bom, Combinado? Obrigado e eu vejo você na próxima. sim, até a próxima, meu amigo. Até mais, abraço, cara. Tchau, tchau. Deus, Daniel. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gravaciones contacto.